Antes de mais nada, o que nos interessa não são ideias nem opiniões. Não estou procurando convencer vocês a respeito de nenhum determinado ponto de vista. Nem estou tentando transmitir ideia alguma. Porquanto, não creio que ideias, opiniões, possam operar uma modificação fundamental na ação. O que traz a transformação radical é a compreensão da verdade do que é. Não estamos, pois, interessados em opiniões, nem em ideias. As ideias sempre encontram resistência. Uma ideia pode ser contrariada por outra ideia, e uma opinião pode gerar contradição. É, portanto, de todo fútil procurar a solução de um problema por meio de uma ideia. Como disse, as ideias não produzem transformação radical, e nos tempos atuais é essencial que se realize, nas condições de existência do mundo, bem como em nossas vidas individuais, uma transformação radical, uma revolução de valores. Tal transformação dos valores não pode operar-se mediante simples modificações de ideias ou substituições de sistemas. Está, pois, entendido que não desejo persuadir vocês nem dissuadir em relação a um determinado ponto de vista. Não estou também fazendo o papel de guru para ninguém, pois não acho que um guru seja necessário para o descobrimento da verdade. Muito ao contrário. O guru é um verdadeiro empecilho ao descobrimento do real. Não estou tampouco procedendo como um guia ou um chefe, incutindo uma opinião, criando uma organização. Porque o guia é sempre fator de deterioração na sociedade. Que me seja permitido sugerir que, antes de rejeitar qualquer coisa que eu disser, a examine muito atentamente, sem tendência alguma. É dificílimo examinar uma coisa sem parcialidade nem preconceito. Mas se queremos compreender alguma coisa, não deve haver preconceito. Não se pode, simplesmente, relegar a alguma autoridade antiga o que se está dizendo. Essa é, meramente, outro método de fuga. O que desejo tentar é chamar a sua atenção para certas coisas. E enquanto faço, não fique como simples observador, porque vamos empreender uma jornada com o fim de descobrir todo o desenrolar da civilização moderna, seu esplendor e sua catástrofe, em que tanto o Oriente como o Ocidente se veem envolvidos. É uma viagem de descobrimento que empreenderemos juntos, com o fim de observar diretamente e com toda clareza o que está acontecendo. Para tanto, não precisa de guia, não precisa de guru, não necessita de nenhuma organização nem de opiniões. O que necessita é uma percepção clara para ver as coisas como são. Pois ao vermos as coisas com essa clareza, surge a verdade. Para enxergar claramente, requer-se atenção. Não uma atenção esporádica, mas persistente, direta, positiva, sem distração alguma. E essa é que vai ser a nossa dificuldade. Temos muitos problemas, políticos, econômicos, sociais e religiosos, e todos eles a exigirem ação. Mas antes de podermos agir, temos de saber o que é o problema. Seria verdadeiro absurdo nos pôr simplesmente em ação, sem conhecermos todos os elementos de um problema. Em geral, porém, nos interessamos pela ação e desejamos sempre fazer algo. Há problemas comunais, problemas nacionais, problemas relativos à guerra, à fome, a dissensões entre grupos de línguas diferentes e inumeráveis outros problemas. E em presença dos mesmos, desejamos saber o que devemos fazer. Nosso impulso, nosso motivo, consiste inteiramente não em estudar a questão ou o problema, mas sim em fazer alguma coisa com relação a ele. Afinal, um problema,
como o da fome, exige muito estudo e muita compreensão. Na compreensão, há ação. Se meramente agimos em consequência de uma reação superficial, tal ação é de todo vã e só conduz a mais confusão. Agora, se o quiser, vamos examinar com muita clareza, sensata e racionalmente, todo o problema da nossa existência. Não vou lhes dizer o que deve pensar, como fazem os propagandistas, mas com o exame do que é, aprenderemos como pensar a respeito de um problema, o que é muito mais importante do que sermos instruídos sobre o que devemos pensar. É tão grave na hora presente o problema mundial, tão iminente a catástrofe, tão rapidamente se vai propagando o desastre, que é coisa de todo vã pensarmos unicamente em conformidade com uma fórmula da esquerda ou da direita. Uma fórmula não pode trazer solução alguma, só pode produzir ação restrita ao seu padrão. Assim, o que tem importância primacial é a compreensão de que estamos em presença de problemas que reclamam um estudo muito cuidadoso e isento de qualquer plano premeditado ou ideia pré-concebida. Não vou lhes oferecer um plano, nem lhes dizer o que devem fazer, mas vocês e eu vamos averiguar juntamente em que consiste o problema. Compreendendo o problema, compreenderemos a verdade relativa ao problema, o que constitui a única maneira racional de o atendermos. Se está em busca de uma fórmula, de um sistema, sinto lhes dizer que ficarão desapontados, uma vez que não tenho intenção alguma de te dar uma fórmula. A vida não tem fórmula. São os intelectuais que têm uma fórmula para impor a vida. A esse respeito, devemos ficar bem entendidos. Sem uma intenção sincera, não chegará jamais a compreender integralmente o problema da existência. O problema não é unicamente hindu, Maharashtra ou Gujarat, sendo verdadeiramente infantil considerá-lo assim. O problema é universal. Seu problema é o meu problema. E o problema de todo indivíduo, seja na Europa, na América ou na Rússia. Pois bem, pretendo lhes ajudar a pensar corretamente. Vocês e eu vamos empreender uma viagem de investigação dos problemas da presente crise mundial. Para tal fim, preciso lhes convidar a cooperar. Vocês e eu temos de fazer uma viagem juntos. E ao encetar a viagem, precisa estar preparado para experimentar, observar e perceber bem a significação dessa viagem. Portanto, se assim posso me expressar, se deseja compreender, não deve apenas escutar objetivamente a exposição, mas experimentá-la interiormente. Não vou ser dogmático, e é estúpido ser dogmático. E as pessoas dogmáticas são intoleráveis. O homem que diz que sabe, não sabe. E devemos nos precaver de tais pessoas. Ao encetarmos a viagem, precisamos ver bem claro o que é necessário. A primeira coisa essencial é não estarmos presos a nenhuma experiência passada, nacional, religiosa ou pessoal. Se vamos empreender uma verdadeira viagem de investigação, nos cumpre desprender-nos de tudo o que nos tolhe. Isso é difícil, sobretudo para os mais velhos, já mais firmemente radicados na tradição e na família, e para aqueles que têm conta corrente nos bancos. Os mais novos se mostrarão interessados se lhes acenarmos com uma recompensa, se garantirmos uma alegria, uma posição, uma solução imediata. Estamos, pois, cercados de dificuldades por todos os lados. Pois bem, e qual é o nosso problema? O problema comum de nossa existência diária é, sem dúvida, o sofrimento. O sofrimento, sob diferentes formas, é a sina de todos nós. Sofremos economicamente, socialmente, sofremos pela morte de alguém,
Existe naturalmente um desejo de nos sentirmos em segurança, no meio da insegurança, da incerteza que nos rodeia. Desejamos em relação ao alimento, ao vestuário, ao teto. Desejamos segurança em nossas relações, em nossas ideias. Não é isso que procuramos? Queremos estar seguros com relação às nossas posses, que podem ser coisas, pessoas ou ideias. E em defesa de nossas posses, estamos prontos a guerrear, mutilar e destruir. A fim de estarmos em segurança em nossas relações, em nossas posses, em nossas ideias, criamos fronteiras nacionais, crenças, deuses, chefes e etc. Quando cada um de nós está por essa maneira a procurar a segurança, é natural que haja oposição, e essa oposição gera conflito em nossa vida. Quando estamos em busca de segurança, a existência é uma batalha constante, um conflito interminável. E nos vendo em conflito, nos vendo aflitos, desejamos encontrar a verdade. Tal é, em síntese, a nossa situação. Entraremos em pormenores à medida que prosseguimos. O que mais importa em nossa vida é saber como evitar o conflito, como não oferecer resistência. Com toda certeza, é esse o nosso problema, não?